Tranquilize. Deus vai chegar primeiro. Acalme o coração. Deus vai chegar primeiro. Meu Deus, que lindo esse louvor, não? Meu Deus. Deus já chegou. Eu não sei porque há pessoas que se preocupam tanto com o futuro. O passado já ficou. Às vezes tem algumas coisas muito duras da nossa vida que já ficou para lá. Eu nunca vi ninguém morrer no futuro. Eu nunca vi ninguém se comprometer. Aliás, porque ninguém sabe se nós vamos chegar amanhã, porque amanhã é futuro. É o presente. Descansa. E se por um acaso nós chegarmos no amanhã, Deus já está. Deus já está lá, minha gente. Abacuque capítulo 3, verso 17, está no telão. Eu digo tá porque eu sei que a Ju, olha lá, tá mesmo. Vamos ler? Eu vou pregar, eu não vou me delongar, até porque nesse altar ele está bem farto da palavra, e nós vamos ainda celebrar a ceia do Senhor. Se alguém perguntar, quero que vocês leiam bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Dezoito. Pode dizer glória a Deus? Deus abençoe. Eu estou aqui com umas intercessoras me olhando aqui. Aí vai ser mais forte ainda. Claudete, Neide e Manjacira. Glória a Deus. João, você está fazendo um excelente trabalho de cerejeira. Mas vocês têm uma cara de igreja sede, viu? Verdade. Desse jeito, então maravilha. Vamos trabalhar. Tá fazendo. Aí, João, o pedido da Luciana para mim. Glória a Deus, deu até glória, né, João? Não vai dar nem hoje. Então vamos lá. Gente, esse texto, ontem nós ouvimos a serva do Senhor pregar aqui. Palavra muito forte, ela leu o contexto, ela leu o texto, ela leu tudo em volta do texto para não pregar um pretexto. Então, como eu não tenho muito tempo e vou resumir muito, essa passagem da Bíblia é uma das mais lindas que todos nós já conhecemos. O profeta Abacuque, ele escreve palavras inspiradoras, motivadoras, que nos levam a refletir sobre uma pergunta que eu pergunto a você e você não precisa responder para mim. O quanto eu e você temos confiado em Deus? Porque servir a Deus, até que a gente não tenha que entregar tudo nas mãos dele, parece não ser muito difícil, vira uma questão corriqueira. Será que nós temos confiado verdadeiramente em Deus? Ou estuda aqui, todo respeito à forma de você adorar a Deus, ou acaba sendo, para muita gente, uma mera situação litúrgica e um compromisso que nós temos já há muitos anos e o ambiente é gostoso. Esse ambiente aqui é gostoso. Ele é maravilhoso. Traz paz. Para quem não conhece a Deus, sente um arrepio. Diz que aqui tem uma vibração boa. Cada um fala de um jeito. Mas, de fato, faça essa pergunta
mas não precisa, você responde para você mesmo. Diante de qualquer das adversidades, nós temos exatamente confiado totalmente em Deus mesmo, de verdade? Independente da circunstância do presente, ou a que possa vir no futuro, por que que ele faz a menção da figueira, da videira e da oliveira, dos cereais, dos rebanhos? O que que ele está fazendo aqui? Ele está abrangendo toda a linha dos produtos agrícolas, dos quais a nação de Israel dependia. Ele está falando de questões agrícolas, toda a linha daquilo que o povo precisava para sobreviver. Ele está falando de questões de economia, está falando sobre sobrevivência, está falando sobre estabilidade, tudo aquilo que nós mais se preocupamos e mais tememos. E a ideia do profeta é citar as coisas para nós refletirmos a confiança. Eu fiz alguns apontamentos para o preâmbulo da mensagem, para você entender. Sobre a fé em Deus, ela deve ser que nem uma âncora, a nossa fé. Âncora é aquilo que o navio, é um dos equipamentos do navio, que quando ele vai parar em algum lugar, aí ancora ali, joga, eles têm a técnica de fazer aquilo, de jogar aquela âncora, e aquilo lá vai, desce, e lá embaixo, na areia, e ele bate, e aquele navio fica travado e não sai dali. A nossa fé em Deus deve ser como uma âncora fincada na rocha da nossa salvação. Então a sua fé deve ser ancorada na rocha, que é o nosso Deus. Porque aí o navio que está ancorado, ele faz isso, mas ele não sai do lugar. Às vezes nós vamos para um lado, de acordo com o vento, vamos para o outro, de acordo com a ventania, daqui a pouco vem outra, mas permanece ali, porque nós não estamos ancorados na areia, nós estamos ancorados na rocha. Quem aqui está ancorado na rocha, que é o nosso Deus? Está fincado na rocha da nossa salvação, ainda que, preste atenção nisso, nada saia como planejamos. Abacuque tem a pretensão nesse texto de exaltar a soberania de Deus em cumprir os seus planos. E olha que eu vou ler aqui para você. Mesmo que isso signifique que os nossos planos serão frustrados. Ele está dizendo assim: não está em primeiro lugar os meus planos, não está em primeiro lugar os meus desejos, não está em primeiro lugar as minhas vontades. Porque a Renata disse aqui ontem que há uma geração da igreja desse século que é uma geração mimimi. Eu achei engraçado que ela disse assim: nós vamos ter que começar a vender chupeta na cantina da igreja. Eu achei engraçado. É uma coisa para a gente sorrir, mas é uma coisa para a gente refletir. Porque é tanto chororô, principalmente se a mensagem não vem de acordo com aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, ele diz assim: olha, virão dias difíceis, que não suportarão mais a sã doutrina, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências, estarão como se tivesse comichões nos ouvidos. Comichões ele está fazendo ali uma comparação, como se fosse um bichinho, um inseto, que ficava no ouvido da pessoa e mexendo ali, dava um prazer tranquilo, logo a pessoa pegava no sono. Então, que a igreja desse século quer prazer, não quer a sã doutrina, mas o que vai nos levar, nos conduzir à salvação eterna, ainda é a palavra verdadeira do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E de fato o povo de Israel está sofrendo muito em Judá, sofrendo uma angústia, uma pressão. Mas ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Aí eu fiquei pensando, falei, se tem uma coisa que Abacuque não sofria, era de ansiedade. No meio de tudo isso, o mal que essa geração sofre é de ansiedade. Está aí algumas psicólogas na igreja que sabem disso. Esses dias eu converso com um amigo num nível assim tão profundo de ansiedade que eu fiquei assustado. E uma pessoa extremamente inteligente. Eu falei, gente, eu fico assustado pensando em mim, porque ele é extremamente inteligente, preparado para todas as circunstâncias, equilibrado. Mas o que é a ansiedade? É excesso de preocupação com o futuro. A depressão é um excesso de cuidado com o passado, do que já foi, de preocupação com o que já foi. O pânico, medo de todas as coisas, um desespero. E não tem sentido. Você tem medo do quê? Não sei. Essa ansiedade terrível, essa palpitação, esse descompasso do batimento cardíaco, que você não consegue dormir mais do que 2 horas, acorda numa noite de 8 horas que deveria estar descansando, acorda 4, 5 vezes. Uma ansiedade, uma arritmia, um medo. E o texto bíblico, Abacuque está vendo o povo sofrer. O povo de Israel está sendo castigado por permissão de Deus por causa da idolatria, por causa da desobediência. A desobediência é a causa de muitas coisas na nossa vida. Inclusive a desobediência, principalmente ao texto bíblico. E o texto bíblico que nos traz limites e regras, não é para que Deus tenha prazer em tirar o nosso prazer. Esse não é o Deus que eu sirvo. Na verdade, ele põe limites para quê? Para que nós vivamos uma vida de alegria. Ele está dizendo assim, se você pisar ali, vai dar errado. Se você entrar por esse caminho, vai ter choro. Se você entrar por esse caminho, vai ser tragédia. Se você entrar por esse caminho, vai ser dor. E às vezes nós achamos que é um livro de regras que quer tirar o nosso prazer. Não. Prazer é meditar na lei do Senhor. Prazer é obedecer a palavra de Deus, que nos livra de muitas tragédias. Agora, o porquê não querer viver? Porque nós temos a tendência já, como Davi disse assim, em pecado me concedeu. Não é o ato da concepção, mas é a partir do momento que pisou nessa terra, você já vai viver as realidades das dores que o pecado trouxe para a humanidade. Deus não criou o mal, a desobediência atraiu tudo isso. Mas eu vejo a cura emocional de Abacuque numa época que ninguém sabia das doenças emocionais, das doenças psicossomáticas. Somáticas é porque somam, psíquico da alma, somáticas, porque é doença na pele, é doença no nervo, é doença nos ossos, é doença no cabelo, é doenças somáticas, doenças somadas em sucessão, uma série de doenças que são geradas pela doença que vem do psique, da alma e da emoção. Numa época que ninguém sonhava com depressão, numa época que ninguém sonhava com pânico, com essas síndromes todas. E eu tenho que trazer uma mensagem extremamente atual para te alcançar. Para te trazer dentro dessa palavra. E ele está dizendo assim, nós estamos sofrendo hoje. Está duro. Estamos na mão de Deus. Deus permitiu o inimigo a nos alcançar e nos subjugar pela nossa própria desobediência. Mas uma coisa o inimigo não atinge na minha vida.
Eu acho que você já está entendendo. Uma coisa ele não vai ter o prazer de atingir: mente sã, corpo são. Ele pode atingir tudo que estiver ao meu redor. Aliás, ele pode atingir até o meu corpo físico. Mas aqui, não. E as maiores batalhas que nós travamos na vida não é no campo do físico, mas são as batalhas da mente e da alma. Quem são os nossos maiores inimigos? Se você tiver inteligência na emoção e domínio diante da adversidade, ninguém consegue te destruir. É por isso que é uma correria em terapeutas, e se você precisa, vai mesmo. Em psicólogos, e se você precisa, tem que mesmo. E se precisar tomar um remedinho, como eu tomo, para compensar alguns componentes químicos que faltam no cérebro, não faz mal nenhum. Mas, acima de tudo, entrega o seu caminho. Ah, você deve estar me entendendo. Entrega, irmão. Diga para essa pessoa, entrega. Fala, entrega. Entrega o quê? Entrega os seus caminhos. Entrega, igreja. Eu sei que muitas coisas Freud vai explicar, mas ele não está além da palavra de Deus, ele não está além das escrituras sagradas. Deus está acima de todas as coisas. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida de você não é o ministro da Fazenda, quem cuida de você não é presidente desse país, não é estratégica política, não é economia. Quem cuida da nossa casa, quem coloca comida na nossa mesa é porque antes de tudo isso Jesus disse: quando orar diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ele está dizendo: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia estará na nossa mesa, porque quem cuida de nós é Deus, quem cuida de nós é Deus. Se eu fosse você, eu teria glorificado a Jesus. A adversidade, eu já vou encerrando, ela é uma realidade, irmão. É a vida. Eu lembro que eu estava, pouco antes de eu chegar nesse campo, há quase 18 anos atrás, eu estava indignado, numa angústia e muito menos experiente. Eu procurei um pastor, um amigo, e eu conversei com ele, e ele disse assim: eu tenho uma resposta para você. Eu disse: qual é? Ele disse: é a vida. Eu falei: como assim? É a vida. Não queira transferir para ninguém as suas dores, é a vida. Não fique procurando achar culpado, Isso aí é viver. Viver essa aventura. É a vida, meu irmão. Por isso que é tão valorizada e nós temos que valorizar muito. Mas é a vida. Mas, pastor, é a vida. Calma. Nossa morada não é aqui. Nós somos embaixadores aqui. Eu estou passando por aqui. Agora, eu vou viver até o último dia da minha vida. Vou viver. Até o dia da morte é um dia que vale a pena se viver. Até o dia da morte vale a pena viver. Porque se você souber o dia da morte, você já começa a morrer antes. Não, ela vai chegar. Agora, quando ela chegar, viva tremendamente aquele dia.
E ó, se der para viver até o último minuto, eu vou viver até o último. É hoje seu dia, mas, ô Dona Morte, me espera até 11h59, porque eu vou até o último minuto, porque a vida é maravilhosa. A vida é um dom de Deus, irmão. Viva em nome de Jesus. Não sobreviva, viva com toda a intensidade e viva essa aventura maravilhosa que Deus deu para você, esse dia que Deus deu, essa semana que será uma semana maravilhosa. Aí na galeria, aqui embaixo, eu estou profetizando, esta semana será uma semana maravilhosa, será a melhor semana. Viva todos os minutos, evite problema, evite tristeza, evite amargura, evite rancor, evite essas loucuras. Você está vivo. Nós vamos ter perdas, falhas, a figueira não florescendo, a vide não produzindo os frutos, a oliveira não dando óleos, os campos não produzindo mantimento e as ovelhas sendo roubadas. Isso representa uma situação de extrema dificuldade, onde a vida e as substâncias estão ameaçadas. Pode dar tudo errado. Não deu, mas pode dar. Tem a margem de você ter um entendimento das coisas. Ah, mas tem gente, se fugir alguma coisa do meu controle, eu entro em desespero. Para com isso. Você não confia em Deus de verdade. O pior ateu é o crente que não confia em Deus. Esse é o pior ateu, não tem fé nenhuma. Agora, ele escolhe. Gente, Deus diz uma coisa para você, se alegrar é uma escolha. Ele está dizendo, todavia, eu não sei vocês, mas para de ficar olhando para a maioria desiludida, inconformado, reclama de tudo. Tá ruim a coisa, hein? Você viu quanto está o preço do ovo? Meu Deus do céu. Você viu o café? Mas está faltando café? Ô, seu bebedor de café, que não tem graça. Eu vou arrumar um monte de briga aqui hoje. Filha para o seu irmão, fala assim, está faltando café? Se até ímpio está comendo 40 ovos por dia, você imagina quem é servo e serva de Deus. Diga assim, não vai faltar. Profetiza para 2 ou 3, diga, não vai faltar. Isso, irmão. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Eu vou profetizar. Não pega, crente. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça mais o quê? Eu estou pregando a Bíblia. Não vai faltar. E hoje Deus abre uma porta para você que está precisando, porque nesse altar tem profeta. Hoje abre uma porta que você está precisando. No meio dessa escuridão toda, acerca do futuro, ele faz uma escolha. E essa escolha revela a sua fé e a sua confiança em Deus. É as suas escolhas você adora a Deus, não é com seus lábios. É o seu comportamento. Porque você dá glória, grita aqui, esperneia aqui, mas amanhã você está murmurando, que segunda-feira brava, o trânsito caótico, e buzina, e xinga, quer conhecer um crente. Outro dia eu fiz uma coisa que eu não posso fazer mais. O irmão estava na minha frente segurando o trânsito, parado. Mas eu estava em paz, só que eu fiquei buzinando para ele, falei, quero ver o que ele vai fazer. Olha, não pode fazer isso com o irmão, né?
Eu buzinei só para mexer mesmo no servo de Deus. Mas ele foi bem educado, ele só pôs a mão para fora e fez assim, passa por cima. Aí a Luciana, fecha o vidro para ele não ver que é nós, para não ficar sem graça. Eu falei, não, eu vou abaixar o vidro. Aí eu abaixei o vidro e falei, rapaz, servo de Deus, ele fez assim. Agora vai bater o carro. Segura esse volante, rapaz. Mas ele não foi, ele só fez assim, passa por cima. Quem nunca fez isso? Tem gente que faz coisa muito pior. Se ele fizesse a coisa muito pior, aí eu dava até ré para ele não ver que era eu. Porque eu não ia constranger, não ia querer constranger o irmão, coitado. Mas como ele só fez assim, aí eu falei, agora eu vou parar do lado, vou tirar uma onda com ele, mas brincamos, tal, tal. Irmão, em nome de Jesus, joga essa braveza fora, varão. Ô varoa, fica calma. Volta a cantar aqueles pedacinhos de hino. Volta a dar glória a Jesus. Vive a vida, irmão. Mas eu não sei se eu vou ter amanhã. Não estava faltando nada, não. Ele falou, se caso faltar, não estava faltando. Mas ele já se antecipou. Eu estou curado. Isso que é cura de verdade, irmão. Não é ficando por Deus na parede. Se o senhor vou pôr na parede, se o senhor não me fizer, em 7 dias eu largo. E Deus fica olhando para você e fala, ó, eu estou morrendo de tristeza que você quer me largar. Oh. Não, porque eu vou ficar em casa. Oh, tá bom. Não vou dar glória. Tá bom. Mas não vou. Para. Fala, senhor, o senhor me trouxe para essa vida aqui. Vamos viver uma aventura maravilhosa. Se não tiver hoje, se eu não tiver hoje, o Aliandro faz a minha. Amanhã, quando o Thales não tiver, eu faço a dele. E não sei quem. Nós vamos se cuidando, irmão. A igreja é um cuidando do outro. É um estendendo as mãos. Tem que ser assim. Nós não somos um corpo. Agora, quando Deus vê ele fazendo isso, Deus está falando assim, olha, eu entreguei ele na mão do inimigo, está sofrendo humilhação, está sofrendo perseguição, só não falta comida, não falta saúde, não falta bênção. E tem irmão na igreja bravo, irmão, tem crente que está bravo porque o Palmeiras não tem mundial. Para que essa angústia? Olha lá a Hélida lá está. A Hélida está inconformada. Fala, irmão, é a vida. Não é do Palmeiras, não. Estou falando das lutas. É a vida, minha gente. E vai sofrer de novo agora. É a vida. Voltando para cá para encerrar. Irmão, entrega tudo para Jesus hoje. Eu queria pregar mais, mas a hora não dá. Você vem domingo que tem mais, você vem terça que tem mais. Nesse altar nunca falta palavra. Outra coisa que ele demonstra em Deus: esperança e confiança. Primeiro, ele entende que a adversidade é uma realidade. Ele escolhe se alegrar. Ele tem esperança e confiança. A alegria de Abacuque não é uma alegria superficial, mas sim uma alegria que brota da confiança em Deus. Por que você é tão alegre, irmão? Porque eu confio em... Tem quem confia em Deus aqui? Ô, irmão, às vezes você está muito bem financeiramente, tem um salário muito legal, e olha uma pessoa que você vê que está bem diferente, está lá numa classe mais baixa que você, e aquela pessoa sorrindo, se alegrando. Todas as profissões são dignas, todas. Mas às vezes você vê uma pessoa numa profissão financeiramente bem mais baixa que a sua, e está ali numa praça, cuidando, varrendo e sorrindo. E você passa num carro bom, uma casa boa, tem comida boa, cara feia, fechada, murmurando, reclamando. Eu não vou na igreja, pondo defeito numa igreja, pondo defeito no culto, pondo defeito no irmão, pondo defeito em todo mundo. Para. Ele falou assim, não, a minha alegria não vem de bens materiais.
A minha alegria não vem de estabilidade financeira. A minha alegria não vem porque eu tenho a saúde perfeita. A minha alegria brota da confiança que eu tenho em Deus. Eu confio em Deus e ponto final. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora? Pastor, nós vamos orar o quê? Deus, resgata no meu coração a confiança. Começa a dormir, irmão, no meio dessa tribulação toda. Lança essa ansiedade no Senhor. Irmão, você não tem o controle das coisas. Escuta o que eu estou te falando. Você não tem o controle das coisas, irmão. Olhe para cá, por favor. Não devague. Você não tem o controle das coisas. Nós não temos. Do dia para a noite, pode as coisas tudo virarem. É uma grande possibilidade. Há uma grande possibilidade que, em frações de segundo, aconteçam as coisas que você falou, saiu tudo fora do controle que eu tinha. E sai, meu irmão. Sai. Não adianta achar, não espere na força do seu braço. E nem se decepcione com você também se as coisas derem errado. Porque é Deus procurando conhecer o teu coração. Para com esse negócio de estabilidade. Ah, mas eu quero dar o de melhor para o meu filho. Ah, mas eu quero... Você acha que você ama o seu filho mais do que Deus ama ele? Sabe esse filho que saiu das suas entranhas? Você não ama tremendamente, agora você acha que o teu amor é maior do que o de Deus por ele? Se você quer fazer o melhor para ele, você imagina Deus. O que é que você precisa fazer? Só anda de acordo com as Escrituras. Para você não dizer assim, ó, isso daí é fruto da minha desobediência. Para você não carregar esse peso. Fala, Deus, eu vou fazer uma análise aqui. Está acontecendo tudo isso aqui em torno. Deixa eu fazer uma análise. Não estou devendo nada. Então, ó, vou descansar. Ah, não, eu tenho dívida essa, tenho isso. Aí peça perdão para Deus que Ele vai ter misericórdia. Agora, tá zerado? Não é tá santo, perfeito. Tá zerado, tem fidelidade, tem humildade. Descansa. Ainda que, o 18, Josi, 17 melhor. Ainda que a figueira não floresça. E ele não fala essa frase chorando. E nem haja fruto na vide. Produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas. E nos currais não haja vaca. Ainda que aconteça tudo isso. Todavia, entretanto, portanto, ainda que todos os meus planos derem errado, tudo que eu projetei para uma vida deu errado, dá errado. E não é só na sua vida. O que você vai fazer agora? Espernear? Se desesperar? Jogar tudo para o alto? Imagina. O que você vai fazer? Manter a minha fé em Deus. E ó, eu não vou manter a fé não, eu vou se alegrar. Por quê? A fonte da minha alegria não está nas coisas. A fonte da minha alegria está no Deus da minha salvação. Ô irmão, estou te tirando desse nível, te pedindo para você subir um pouco mais o nível. Esse nível dessa questão comercial que tem nas igrejas, esse evangelho adulterado, estão apequinando o evangelho a uma vida de triunfar em todas as coisas. Não, isso não é verdade. Triunfalismo, é a mensagem da hora. Vão para outro nível. Meu nível é outro. Qual que é teu nível? É confiar no Senhor. Deus vai sarar teu coração. Não fica querendo se vestir para quem nem te enxerga.
Não fica querendo entrar em dívida, comprar para quem não te dá valor nenhum, você nem conhece. Sai desse consumismo maluco. Sai dessa questão de você ficar numa situação de extrema comparação com as pessoas. Eu achei uma frase tão interessante que eu printei e diz assim: a competição está na parte de baixo, no topo as pessoas estão se ajuntando. Eu achei tão lindo que eu tirei esse print. A competição está na parte de baixo, no topo as pessoas estão se ajuntando. Suba de nível, vá para o topo. Deus não te chamou para ficar competindo. Deus não te chamou para você ficar se estressando. Deus não chamou para você ficar doente da alma, porque você não tem, você não pode, eu não consigo. E a sociedade capitalista é isso aí mesmo. O socialismo é 10 vezes pior, mas o capitalismo é isso mesmo. Para que o iPhone 16, se o meu 11 velhinho está maravilhoso? Eu tenho que mostrar para quem? O que eu preciso tem aqui. Inclusive tem uma foto linda aqui quando eu abro meu iPhone. Olha isso. Quem está do meu lado aqui? Olha isso. Para que esse desespero? Vocês querem ver também, né? Tá aí. Quer matar um grupo inteiro desse do coração e não mostrar que foto que é. Mas esses aqui são pior. Vamos orar então agora? Fala, Senhor, acalma o meu coração. O que é importante não são os seus planos. O mais importante são os planos de Deus ao meu respeito. Você vai dizer na sua oração: Deus, cumpra todos os seus planos. Tudo que o Senhor planejou para mim, Senhor. Não me deixe perder o foco. Não me deixe tirar os olhos daquilo, Senhor, que o Senhor planejou. Porque Deus, o Senhor mudou os seus próprios planos para que eu pudesse ser salvo. As coisas saíram, não do controle, mas dos seus planos. O Senhor criou o homem não para morrer. O Senhor não criou o homem para sofrer. O Senhor criou o homem e a mulher e colocou num jardim para viver ali eternamente paz. Mas os planos mudaram por causa do homem. Mas o Senhor pegou o seu único filho, porque o seu plano não era permitir que o seu filho morresse. Isso é muito sério que eu estou falando. O plano de Deus não era morte para o homem, o plano de Deus não era morte para Jesus. Mas pelo pecado da humanidade, ele disse assim: eu recomeço. Eu tenho um novo plano. Eu dou meu filho na cruz do Calvário. Orai, decanto, orebaixu e derrar. Eu dou meu único filho para morrer pela humanidade e traçar um plano de salvação. Se Deus mudou os planos, que interessa aos meus? Os planos de Deus são perfeitos. E os planos de Deus estão em primeiro lugar. Feche os seus olhos e comece a orar a Deus, dizendo: faça a tua vontade, Senhor. Ó meu Pai.